eles têm significados que não foram feitos pela gente. Como que eu vou experienciar o mundo? Não vai ser diretamente. O artista, ele acaba sendo uma pessoa que molda realidades. Talvez a gente possa ser também o arquiteto da nossa própria realidade. São símbolos simplesmente universais que estão dentro de todos nós. Eu adoro esse anel. Eu tenho esse anel desde 2019. E esse anel era da minha vovó. Em 2019, ela se foi e virou estrelinha no céu. Foi quando ela ficou internada e foi quando a gente se despediu e quando ela me deu esse anel. Mas antes disso, eu lembro de ver esse anel na mão da minha avó o tempo todo. Então esse anel, ele nunca foi um anel comum para mim. Esse anel, ele sempre foi especial, sabe? Toda vez que eu olho para esse anel, eu não vejo simplesmente o anel, mas eu meio que vejo nele a minha avó. Estar com o anel é a mesma coisa que estar com a minha avó, de certa forma, sabe? Esse anel se tornou algo importante e deixou de ser um objeto e passou a ter um significado por trás dele. Tem muitas coisas que têm significado, né? Tem muitas coisas que a gente guarda, que a gente não guarda pela coisa em si, a gente guarda pelo que ela significa, né? Às vezes, não sei, uma fotografia, por exemplo, que você tem com aquela pessoa especial, ou então seu anel de noivado, ou de casamento, ou quem sabe aquelas cartas que você trocava com seus amigos ou com seus ex-namorados. Quem sabe até um brinquedo de infância. Todas essas coisas são quase como talismãs. São objetos especiais. São quase mágicos, porque eles significam alguma coisa. Então, o fim deles não está em si próprio, mas está além, sabe? Eu perder esse anel não é a mesma coisa que eu perder esse outro anel, sabe? Porque esse não significa nada. Esse é só mais um anel. Eu posso trocar, posso comprar outro. Agora, esse daqui não. Esse daqui significa muita coisa. Eu perder esse anel é perder muito mais do que ele. Talvez seria perder a minha avó um pouco. Todo objeto que ganha um significado, ele se torna um símbolo desse significado. E a verdade é que o mundo é simbólico. Nós temos símbolos em todos os lugares. Nós temos símbolos no marketing, onde eles te prometem que se você comprar aquela bolsa incrível, você vai ser a pessoa mais feliz do planeta. Logo, a sua bolsa é um símbolo de felicidade. A gente trabalha isso na psicologia, quando as coisas significam outras pra gente. Quando talvez você possa ter uma associação que vai traduzir um símbolo para você. Por exemplo, a minha mãe quase morreu afogada quando ela tinha por volta de 20 anos, seus 20 e poucos anos. E isso desenvolveu nela um trauma com relação à água. Então, para ela hoje, a água é um símbolo de perigo. Logo, ela tem trauma de água. Mas não só no marketing, não só na psicologia, não só na espiritualidade, quando todas as coisas que nós fazemos dentro de uma religião tem o significado diferente daquilo, né? Você ir à igreja significa ir à casa do Senhor. Você rezar significa você conversar com Deus, né? Então a igreja vira um símbolo, a reza vira um símbolo, o terço vira um símbolo,
cruz vira um símbolo e assim por diante. Então, independente de qual parte do mundo a gente avalia, a gente começa a perceber que o símbolo está presente em todos os lugares. Porque, na realidade, não são as coisas que têm símbolos, mas é a forma que nós percebemos o mundo que faz com que ele seja simbólico para a gente. Ernest Cassirer diz que o ser humano vive em um universo simbólico. Mas o que ele quis dizer quando ele diz isso? Acontece que nós não experienciamos o mundo diretamente. O que significa isso? Significa que nós temos aqui o mundo e conforme nós vamos vivendo nesse mundo, nós vamos começando a ter contato com o que o mundo tem. Então eu vou ver a natureza, eu vou ver os passarinhos, eu vou ver os rios, eu vou ver as construções, eu vou ver uma peça de teatro, eu vou ver um Reels do Instagram, eu vou ver, enfim, todas as coisas que acontecem no mundo, eu vou ter um contato com elas. Mas como que eu vou ter o contato com essas coisas? Através dos meus sentidos. Então, quando eu olho para alguma coisa e eu capto a imagem daquilo e sei como aquilo se parece, ou se eu sinto o cheiro daquele negócio, ou se eu ouço o que aquela pessoa está me dizendo, ou se eu tenho um sexto sentido sobre alguma coisa que acontece e assim por diante, todos esses sentidos que nós temos, o que eles fazem? Eles captam estímulos no mundo, né? E quando eles captam esses estímulos, eles funcionam quase como sensores. Como assim? Pensa comigo que nós estamos fazendo uma pesquisa e precisamos investigar uma determinada caverna. Só que a gente não tem como entrar nessa caverna, porque é uma caverna muito pequenininha. Então o que a gente faz? A gente vai pegar um robô e vai mandar esse robô para dentro dessa caverna para entender o que tem dentro dessa caverna. Agora, adianta eu pegar só o robô, enfiar lá dentro e tirar? Não. Eu preciso conseguir tirar do robô informações sobre aquela caverna. Então, esse robô precisa capturar informações, captar esses estímulos, para que a gente consiga entender o que tem lá dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma câmera nesse robô, vou colocar um sensor de calor nesse robô. Enfim, eu vou colocar alguma coisa que permita com que ele traga informações sobre o que tem ali. E depois que ele voltar com essas informações, a gente vai assistir os videozinhos da câmera, a gente vai ver o que trouxe o sensor de calor e a gente vai conseguir interpretar essas informações para entender o que tem lá dentro da caverna, né? Então, nós fazemos exatamente a mesma coisa. O nosso corpo funciona como receptor que capta os estímulos do mundo, pega essas informações e envia essas informações para o nosso cérebro para que a gente consiga interpretar elas, tá? Então, se aqui ele está detectando esses estímulos, quando chega no nosso cérebro, nós vamos interpretar esses estímulos. E o que é interpretar esses estímulos? Bom, é pegar essa informação aqui, que é uma informação nova, que eu acabei de tirar dos meus sensores, que captaram isso no mundo, tá? Peguei essa informação e o que eu vou fazer? Eu vou comparar ela com todas as outras informações que eu tinha já dentro do meu HD. Eu vou começar a olhar todas essas pastas de arquivo que eu tinha aqui, até encontrar um arquivo, ou alguns arquivos, tá? Que sejam semelhantes a essa informação nova. Então, quando eu faço essa comparação aqui, desse arquivo novo
com arquivos que eu já tinha dentro de mim, eu vou criar associações. Eu vou dizer, olha, esse daqui, ele é parecido com essa outra coisa aqui que aconteceu, tá? Talvez ela seja a mesma coisa. Ou então eu posso dizer, olha, essa coisa é completamente nova, nunca vi isso aqui, mas ela tem um cheiro que me lembra isso, um aspecto que me lembra aquilo, quando eu toco nela eu sinto desse jeito, né? Então tem várias características de outras coisas que eu posso associar a essa coisa nova aqui que eu acabei de captar do mundo, tá? E estou comparando ela aqui com o meu arquivo. E daí, depois que eu fiz essa comparação, depois que eu fiz essa associação com informações que eu já tinha, aí o que acontece? Isso daqui vai gerar uma resposta em forma de experiência. Então, quando eu vou lá para o mundo, eu vou detectar os estímulos, pegar esses estímulos que eu detectei, comparar eles com alguma coisa que eu já tenha vivido antes, tá? Ou que eu já tenha algum tipo de informação a respeito. Vou associar eles com esses resultados que eu encontrei, né, dentro dessa minha pesquisa de arquivo. E a partir dessas associações eu vou gerar uma experiência. E essa experiência vai se transformar em um novo arquivo dentro do meu HD. Assim, toda vez que uma nova informação for captada, agora eu posso também comparar essa informação com essa experiência que acabei de viver, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente detecta, interpreta e experiencia. Então, o que acontece? Como que eu vou experienciar o mundo? Não vai ser diretamente, vai ser através de detecção e interpretação. Então, aqui nós não experienciamos o mundo diretamente. Então, nós experienciamos o mundo através do quê? Através disso que vai ser detectado e interpretado, porque é isso que gera experiência. E mais agora, o que vai ser detectado? O que vai ser detectado é o símbolo. Então, deixa eu te explicar um pouquinho melhor aqui. Imagina o seguinte, imagina que eu quero contar para você que tá sol lá fora. Eu fui lá fora, eu vi que tá um solão lá fora. Agora eu quero chegar para você e eu quero passar essa informação à frente. Como que eu vou fazer isso? Você está aqui dentro de casa, está tudo fechado, você não faz a menor ideia de como que está lá fora e eu preciso te passar essa informação à frente. Pode ser que eu simplesmente venha aqui e eu te conte e eu use palavras e digo, olha, sabe uma coisa? Eu fui lá fora e tá um mega sol lá fora. E você vai entender o que eu disse aqui e você vai ter essa informação agora com você. Mas eu preciso falar? Não necessariamente. Eu posso fazer diversas outras coisas. Eu posso desenhar para você. Eu posso escrever para você. Eu posso fazer uma dança interpretativa. Eu posso fazer mímica. Eu posso pintar um quadro. Eu posso fazer um filme a respeito. Eu posso te mandar a música dos Beatles. Here comes the sun. Churururu. Então, existem muitas formas que eu tenho de passar essa informação à frente. E a partir do momento que eu passo essa informação à frente, você tem como capturar o entendimento dessa informação através desse meio, dessa mídia que eu utilizei para passar essa informação até você. Por quê? Porque a verdade é que a informação, ela não caminha de um lado para o outro. Ela precisa de um veículo para se locomover. Então, quando eu quero dizer para você que está sol lá fora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conteúdo, que é o sol, que é a informação de ter sol lá fora, e vou enfiar esse conteúdo dentro de uma forma
E essa forma vai ser o veículo que vai levar esse conteúdo de mim para você. Então é quase como se eu pegasse esse carrinho, abrisse a porta desse carrinho e enfiasse lá dentro a informação que eu quero passar à frente. E que quando esse carrinho chegar do teu lado, você precisa abrir a porta desse carrinho, tirar a informação de lá de dentro e entender isso. Acontece o seguinte, você precisa saber abrir a porta desse carro. Se você não tem qualquer conhecimento desse carro, vai ser muito difícil para você conseguir abrir essa porta. Então pode ser que você não consiga entender o que tem lá dentro. Então como que a gente faz para passar esse conteúdo à frente? Eu vou precisar de uma forma que seja comum a nós dois. Eu vou precisar de um código que nós dois ou nós duas possamos entender. Esse código pode ser tão simples quanto eu desenhar esse sol e você saber que esse desenho significa sol e o sol desse desenho significa que lá fora está ensolarado, por exemplo. Pode ser que você conheça a língua portuguesa e eu falar para você a palavra sol faz sentido, então esse código da língua portuguesa você consegue acessar. Mas se eu disser sol em sânscrito, por exemplo, que é muito parecido com o meu nome, que é Surya, se você não conhecer sânscrito, talvez você não saiba o que isso significa. Isso significa que você não tem o código para abrir essa porta e decodificar o que tem lá dentro e acessar esse conteúdo. Então, se você não consegue abrir a porta desse veículo, você não vai conseguir captar essa informação. E se você não consegue detectar essa informação, você nunca vai conseguir interpretar e experienciar ela. Logo, para eu conseguir passar para você essa informação à frente, nós temos que ter códigos comuns. Dentro da teoria da comunicação, esse conteúdo ele é chamado de significado, né? Porque faz sentido, é o que significa essa história toda. E a forma, o código, é o que a gente chama de significante, que é o meio como nós conseguimos passar esse conteúdo à frente. Acontece o seguinte, que toda vez que a gente vai passar uma informação à frente, a forma que nós vamos passar essa informação à frente, esse significante é o símbolo que a gente usa. Então eu falar para você sol, Surya, escrever S-O-L ou te mostrar um desenho de um sol, todas essas formas são significantes, são símbolos do significado que é o sol real, né? Que é aquilo que é difícil de eu expressar realmente, porque todos os meus símbolos sempre vão ser limitados. Eu não consigo expressar o sol. Como que você expressa o sol? Né? Eu posso mostrar para você uma palavra que dá a entender dentro de você uma experiência que aí você vai conseguir comparar a minha experiência de sol com a sua experiência de sol e a gente entender que a gente está falando a mesma coisa, sabe? Agora, passar realmente à frente a experiência do sol é impossível. Por isso nós nos utilizamos de símbolos limitados para fazer essa transferência dessa informação, passando esse conteúdo à frente. Por isso, dessa forma, tudo que a gente trabalha tem um símbolo envolvido. Tudo que eu sinto do mundo, tudo que eu experiencio do mundo, começa com um símbolo. Tá?
tá? Então, por isso que o nosso querido aqui Ernest Cassirer fala que o ser humano vive em um universo simbólico, né? Porque é assim que a gente consegue experienciar o mundo. Sem isso, a gente não consegue experienciar o mundo. Mas se a gente entende como a gente faz a transmissão dessa experiência à frente, como que a gente consegue fazer agora a interpretação disso que a gente conseguiu detectar? Acontece que essa interpretação, ela vai depender de você ter repertórios com os quais você pode comparar essa informação que você acabou de detectar aqui, tá? Acontece que, da onde que vem esse seu HD de informação para ser comparado? Ele pode vir de alguns lugares. Então, primeiro lugar pode ser o repertório pessoal. O que é o repertório pessoal? Tem coisas que acontecem com você e só com você. E essas coisas que acontecem com você criam conexões de entendimentos, criando símbolos próprios que funcionam para você. Meu anel é um bom exemplo. Por quê? Porque a minha avó me deu esse anel. As experiências que eu tenho com a minha avó são minhas. São únicas, pessoais, intransferíveis do meu repertório pessoal. Então, o que esse anel significa para mim, ele só vai significar para mim. Porque cada outra pessoa vai ter experiências com as suas próprias vós, talvez, né? Talvez meu irmão tenha uma experiência com a minha avó, mas a experiência dele vai ser diferente. A experiência das outras pessoas vão ser diferentes. Então, este símbolo, ele é um símbolo que só tem uma associação direta com algo que aconteceu na minha vida pessoal. Por isso, ele se torna um símbolo pessoal. Nós podemos ter também símbolos culturais. Símbolos culturais, eles não são internos, mas eles são externos. São coisas que aconteceram na nossa cultura e por isso nós temos os mesmos entendimentos, nós conhecemos os mesmos códigos. Então, por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo cultural do Brasil. A gente sente a bandeira do Brasil de uma forma, não que os outros países não vão saber que a bandeira do Brasil é do Brasil, mas eles não vão sentir a bandeira do Brasil do mesmo jeito que um brasileiro vai sentir. Agora, pode ser que não seja uma cultura de uma sociedade tão grande, pode ser simplesmente os seus amigos do trabalho, que vocês têm diversas piadas internas que só vocês entendem. Sendo assim, quando você utiliza esse código, só essas pessoas conseguem entender esse símbolo dessa forma. Mesmo que seja, sei lá, 5 pessoas. Tá? Pode ser uma família que passou por muitas experiências juntas e por isso tem alguns símbolos internos dentro dessas histórias que eles construíram juntos. Também pode ser instintivos. Símbolos instintivos são coisas que a gente sabe por ser humano. São alguns conhecimentos que já nascem com a gente. Por exemplo, nós temos medo de determinados animais, mesmo que a gente nunca tenha visto esses animais. Porque instintivamente nós temos esta informação de que aquele animal é perigoso para a nossa espécie. Por isso, nós fazemos uma associação daquele animal com um perigo e experienciamos respostas fisiológicas, emocionais, com relação àquilo que foi interpretado. Tá? Pode ser, por exemplo, que eu esteja conversando com alguém, eu esteja olhando para essa pessoa e eu começo a ver que essa pessoa muda o seu jeito. Então ela começa a ficar mais agressiva, ela começa a me olhar de uma forma específica, que a sua pupila começa a se dilatar, ela começa a respirar de uma forma mais ofegante, ela começa a se mexer mais. Instintivamente eu vou comparar tudo isso que eu estou detectando, esses estímulos que eu estou captando, eu vou comparar eles com outras coisas que eu já vi antes e instintivamente eu vou fazer uma associação que talvez eu tenha que sair correndo daqui.
Então pode ser que eu comece a ter experiências de suar frio, né? Que o que é? É o meu corpo se preparando para ter que resfriar em caso de eu ter que sair correndo, né? Talvez eu comece a respirar mais rápido, que é o meu corpo oferecendo oxigênio para o caso de eu ter que sair correndo, né? Então, conforme a gente vai tendo essas interpretações, o nosso corpo vai nos dando experiências corporais ou fisiológicas e emocionais com base no que a gente conseguiu interpretar dessa situação que foi detectada aqui. Mas talvez aqui também exista uma quarta camada. Existe um estudo de um psicanalista chamado Carl Jung, que ele dizia que nós temos mais uma fonte de repertório, que seria o inconsciente coletivo. Então ele diz que nós temos símbolos que eles são simplesmente universais. A gente pode avaliar tribos diferentes, em épocas diferentes, em locais diferentes, que não tinham qualquer comunicação, e rever os mesmos símbolos sendo criados naqueles lugares, criando imagens que se tornam tão antigas que nós começamos a chamar essas imagens de arquetipais, né? Esse arque do começo é o mesmo arque de arqueologia, de algo antigo. Então essas imagens antigas, esses arquétipos, se tornam símbolos universais, que todos nós temos embutidos no nosso psiquismo, independentemente de onde nós nascemos, de que cultura nós fazemos parte, dos instintos que nós temos. São símbolos simplesmente universais que estão dentro de todos nós. Usando o meu exemplo do anel, aqui eu vou captar os estímulos, então eu vou sentir o anel, eu vou olhar para o anel, vou ver como ele se parece, tudo. Vou ter todas essas informações que vieram dos meus sentidos, dos meus sensores, tá? Vou ter essa informação comigo, que eu vou comparar ela com repertórios que eu tenho dentro de mim e vou fazer associações. Então aqui eu posso associar com a minha avó cozinhando pra gente e eu vendo esse anel na mão dela quando ela tirava a forma. Eu posso imaginar a minha avó lendo pra gente e ela segurando o livro com esse anel na mão. Eu consigo ver a minha avó me arrumando pra gente sair, colocando a roupa, e eu vejo esse anel na mão dela. Então todas essas comparações que eu tô fazendo com essas situações antigas, eles vão me trazer associações. Então eu vou imaginar minha avó, mas vou me imaginar também como a minha avó faz eu me sentir, ou como eu me sentia naquele ambiente específico, naquela situação específica onde ela estava lá comigo e eu estava vendo o anel na mão dela, né? E tudo isso vai me despertar experiências no meu corpo. Então o símbolo ele é interessante porque ele funciona quase como se fosse uma chave para a experiência. Porque o símbolo em si, ele não carrega um significado. O significado ele é despertado na mente da pessoa que está entrando em contato com esse símbolo. Então, essa experiência, na verdade, é como se morasse dentro da pessoa e ela pudesse ser acessada através do símbolo. Então, o símbolo se torna quase como uma chave que abre essa fechadura dessa porta que existe dentro de nós, e ao abrir essa porta, a gente consegue acessar lá dentro a experiência que é criada ou evocada por este símbolo. Agora, acontece o seguinte: toda vez que a gente tem uma experiência, então quando um símbolo desperta dentro de nós uma experiência, essa experiência determina a nossa realidade.
Por quê? Porque isso é tudo o que eu consigo absorver do mundo. A única forma de eu conseguir experienciar o mundo, ou seja, ter uma realidade, é através da experiência. Então, dependendo da experiência que esse símbolo ou qualquer símbolo evoca em mim, vai ser a realidade que eu vou experimentar. Então, o que eu vou propor aqui para você é o seguinte: talvez você não possa mudar as coisas que acontecem no mundo. Você vai continuar detectando todas as coisas do mundo. Agora, pode ser que você consiga mudar a forma que você interpreta as coisas do mundo. E se você mudar a forma que você interpreta, faz com que você mude a sua experiência do que está acontecendo. E se você consegue mudar a experiência do que está acontecendo, a sua realidade vai ser diferente. Então, por exemplo, se nesse exato momento eu falo para você que esse anel, para mim, ele é extremamente importante porque ele me lembra a minha avó e eu sinto que eu tô com a minha avó quando eu estou com ele, essa experiência está moldando a minha realidade nesse momento. Pode ser que ele faça eu me sentir menos sozinha, pode ser que ele me faça eu me sentir mais segura, pode ser que ele me faça eu me sentir mais amada. Então eu vou ter uma experiência de realidade onde eu tô segura, onde eu tô amada. Isso faz com que eu tenha uma vida mais confortável, uma vida mais feliz. Agora, se eu decidir nesse exato momento que esse anel não significa mais nada e eu não vou usar mais esse anel, o que acontece? Pode ser que eu também esteja dizendo adeus a carregar comigo todos esses sentimentos. Até aqui, a gente está interpretando símbolos e entendendo por que os símbolos são importantes. Agora, a gente também pode criar símbolos. E quando nós criamos os símbolos, nós começamos a fornecer veículo para que determinados significados, determinados conteúdos possam seguir em frente. Então aqui, como eu falei para você, isso acontece em diversas instâncias. Então, por exemplo, no marketing, eu posso dizer que uma bolsa linda, maravilhosa, ela na verdade, ela é um símbolo de felicidade. Posso dizer para você que todas as pessoas que têm essa bolsa são extremamente felizes. E daí eu vou mostrar para você fotos de pessoas felizes usando essa bolsa, vou falar para você o quanto que essa bolsa é incrível, vou dizer para você o quanto que ela pode agregar no seu dia a dia, como as pessoas vão te ver de uma forma diferente, e eu vou fazer a associação dessa bolsa com o conteúdo da felicidade. Então, esse se torna o nosso conteúdo e essa é a nossa forma ou símbolo. Quando uma loja vai lá e faz essa associação falando que essa bolsa é a bolsa mais incrível do mundo, que você tem que comprar, que você vai ser feliz, que vai dar tudo certo para você, o que acontece? Ela está criando um símbolo cultural para um grupo de pessoas dizendo que essa bolsa é a mesma coisa que felicidade. E pode ser até que algumas pessoas comprem a bolsa e sintam uma certa felicidade através daí. Então, no marketing, eles vão te convencer disso, que essa forma específica vai te trazer esse significado, vai trazer esse conteúdo. E você pode querer acreditar. E você pode sentir realmente que você foi lá e você comprou essa bolsa e que você se sentiu feliz. Nós vivemos em um mundo que a grande maioria dos símbolos que estão ao nosso redor, eles têm significados que não foram feitos pela gente, mas que são embutidos através das narrativas do marketing.
né? Então a gente pensar que você precisa ter muito seguidor é uma narrativa de marketing. A gente pensar que a gente precisa de uma bolsa de uma determinada marca, que a gente precisa de um determinado carro, que a gente precisa de determinado status, que a gente precisa de determinada quantidade de dinheiro. Todos esses são símbolos que oferecem, na realidade, um conteúdo que busca gerar uma experiência. Tá? Então, todos eles têm por trás um significado embutido. Ah, você vai ter uma bolsa, você vai ter mais status. Você vai ter um carro, você vai ser mais amado. Você vai ter uma roupa XPTO, você vai ser mais popular e assim por diante. Então, a gente compra as coisas porque, na realidade, a gente quer o conteúdo que a gente acredita que elas têm, porque elas se tornaram símbolos daquilo. Então, alguém em determinado momento disse pra gente que um carro conversível é a mesma coisa que status, que uma bolsa da Chanel é a mesma coisa que popularidade. E a gente fez essa associação internamente, a gente acrescentou essa informação dentro do nosso repertório e, por conta disso, quando a gente vê essa bolsa, a gente compara ela com essa associação que a gente tinha anteriormente, o que faz que a gente tenha uma experiência de ai, eu quero essa bolsa, eu preciso dessa bolsa. Ou você compra e você se sente o máximo. Por quê? Porque essa experiência que está moldando a sua realidade vem da associação que você tinha para aquele símbolo. Na psicologia, funciona de uma forma semelhante. Então, como eu contei para vocês, a minha mãe quase afogada quando ela tinha seus 20 e poucos anos. Como isso aconteceu? O que acontece hoje em dia? A minha mãe tem um medo absurdo de água, porque a água virou para ela um símbolo do trauma que ela sofreu. Ela teve esse repertório pessoal de algo que aconteceu com ela, onde ela quase morreu afogada, e ela associou esse símbolo, água, ao conteúdo quase que não é uma coisa muito legal. Logo, a experiência que é causada na minha mãe é um medo. Então, quando a minha mãe vê água, ela se sente emocionalmente com medo, mas fisiologicamente você vê que ela começa a ficar mais nervosa e ela se mexe mais, e o coração dá palpitação. Por quê? Porque ela tem um trauma deste símbolo. Não por conta do símbolo, mas pelo que o símbolo significa. Então ela reage ao símbolo da mesma forma que ela reagiria ao significado do símbolo, que é a mesma coisa que acontece aqui no marketing. Acontece que todas as vezes que a gente cria uma associação, a gente pode criar outra associação, ou pode descriar aquela associação que foi feita. Então pode ser que, do mesmo jeito que eu contei para vocês, que eu posso acreditar que esse anel é só um anel e deixar de associar ele com a minha avó, a gente também pode, por exemplo, imaginar que a água é só água e que a água não tem nenhum outro significado. Ou então, pode ser que eu determine que, como isso daqui não está sendo muito benéfico para mim, isso não está sendo muito legal na minha vida, ter medo d'água. Por quê? Porque eu vou pra praia e eu tenho medo d'água e fica um climão. Porque eu quero poder surfar. Porque eu quero poder viajar para lugares de barco, né? Então, não está sendo muito útil na minha vida ter esse símbolo associado a esse trauma. O que eu posso fazer? Eu posso ressignificar esse símbolo. Ou seja, eu posso abrir esse carrinho, tirar esse conteúdo lá de dentro e botar outro conteúdo lá dentro. Então eu posso dizer que a água agora não significa trauma. A água agora significa praia com a família. Posso dizer que a água agora significa piscina com os amigos. Posso dizer que a água significa, não sei, parque aquático. E aí eu posso conseguir transferir um conteúdo, mandar esse conteúdo embora, colocar outro conteúdo aqui dentro, me utilizando do mesmo símbolo, trocando o significado desse símbolo, ou ressignificando.
Ressignificar tem 1 ou 2 S, gente? Não sei. E dessa forma nós vamos nos utilizar de símbolos para determinar como que eu quero experienciar a realidade. Eu não quero olhar para a água e ficar com medo. Eu quero olhar para a água e lembrar de parque aquático. Quero olhar para a água e pensar margaritas na piscina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o significado desse carrinho. Agora, ele não significa mais medo, trauma, afogamento, mas significa todas essas coisas boas. E como que isso funciona na arte? Na arte, nós vamos nos utilizar de uma poesia, de um livro, de uma música, de um filme, de uma peça de teatro, do que for, como uma forma que consegue passar à frente um significado. E o artista, ele é justamente a pessoa que dá forma à forma e embute o significado. É quase como o artista fosse a pessoa que constrói o carro e a mensagem está lá dentro. Geralmente, nós nos utilizamos de símbolos que já existem, né? Então, o marketing, ele vai falar para você que uma bolsa pode ser felicidade, mas a bolsa já existe. Na psicologia, né, a gente vai nos utilizar de símbolos que aconteceram na nossa vida, coisas, né, que se tornaram símbolos porque ganharam significado, mas essas coisas já existem. Na arte, o artista, ele cria a forma e bota nela um determinado significado dentro. Então, quando o artista está trabalhando a sua peça artística, vamos chamar assim, ou sua obra artística, ele está buscando não apenas passar à frente um significado específico, mas também está buscando dar uma forma e criar um símbolo. Toda peça artística é um símbolo que se beneficia de outros símbolos. Então, provavelmente, quando você for fazer uma música e essa música tem um significado de amor, por exemplo, muito provavelmente a sua melodia vai fazer associação com outras melodias que também falam de amor, dando assim uma certa forma específica que pode ser comparável para ser entendida como amor, logo cria uma experiência de amor. Agora, o artista, ele pode brincar com esses símbolos. Ele pode brincar com símbolos que estão ao nosso redor, ele pode criar novos símbolos e da mesma forma ele brinca com o significado dentro desses símbolos, traduzindo à frente uma experiência muito própria dele. Então, a experiência que é criada pelo artista acaba sendo a sua marca registrada. Só aquele artista pode traduzir aquela experiência específica. Por quê? Porque ele é quem cria os símbolos e dão forma para aquela obra que ele fez. E só ele consegue fazer isso. Você pode dar uma olhadinha no nosso episódio 1 sobre o que é arte e exatamente como que o artista consegue fazer essa transmissão. E também pode dar uma olhadinha no nosso episódio 2 sobre valor, onde a gente começa a explicar que justamente porque o artista é o único que consegue dar essa forma específica e traduzir esse significado específico, gerando essa experiência específica, isso torna ele valoroso, porque ninguém mais pode fazer isso, só aquele artista. Então, quando a gente pensa que nós podemos criar símbolos, podemos criar símbolos psicologicamente, podemos criar símbolos dentro do marketing e podemos criar símbolos dentro da arte, porque a arte em si é uma forma, a arte em si é um conjunto de símbolos e de aplicações de símbolos e de comparações de símbolos. A arte basicamente se utiliza
de todos os símbolos que nós temos para conseguir criar significado e traduzir emoções, traduzir sentimentos, traduzir experiências, moldando a realidade ou alterando de alguma forma a realidade daquela pessoa que experiencia aquela obra de arte. Então, se, por exemplo, você entra numa galeria e você está em um tipo de vibe, em um tipo de energia, é muito provável que conforme você vai olhando cada um dos novos quadros que estão lá, das novas obras, das novas coisas que estão sendo expostas, isso vai mexendo com você, criando experiências que fazem com que a sua realidade se altere. A sua energia muda. Você começa a se sentir diferente porque você entrou em contato com essas obras que foram colocadas à sua frente. Sendo assim, o artista, ele acaba sendo uma pessoa que molda realidades. Porque a partir da forma que ele cria e do significado que ele dá para essa forma, ele faz com que o seu público se sinta de uma forma diferente, física e emocionalmente. Então, esse artista, ele é o arquiteto dessa realidade sutil que a gente sente, que a gente experiencia quando a gente está em contato com as obras desse artista. Então, por isso, eu vou encerrar aqui dizendo que o símbolo é a matéria da realidade. Entendendo que o símbolo é aquilo que permite com que a gente capte, detecte, interprete e sinta qualquer coisa. E se nós conseguirmos pensar que os símbolos são atribuídos pela gente, os significados desses símbolos também são atribuídos pela gente, e esses símbolos podem mudar conforme a gente quiser, talvez a gente possa ser também o arquiteto da nossa própria realidade, alterando os significados dos símbolos para uma realidade que a gente realmente quer ter. O que você acha disso? Você já buscou mudar a sua realidade? Você já interpretou símbolos dessa forma? Ou você já se viu arquiteto da realidade enquanto artista? Escreve para mim nos comentários aqui embaixo. Até semana que vem, no Além da Arte.